Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje a gente vai ver na prática como funcionam os cliffhangers. Só lembrando antes da gente começar que eu já fiz 3 vídeos sobre o assunto, um com os conceitos e os outros 2 com os tipos de cliffhangers que a gente pode lançar a mão na hora de escrever uma história. Os 3 links estão aqui embaixo na descrição. E hoje então, como eu prometi no último vídeo dessa série, eu vou realizar um pequeno exercício tendo em mente a aplicação desses cliffhangers. Então, qual é a minha ideia? Eu vou elaborar um pequeno texto simulando ali a parte final de uma história, o caminho para o desfecho de uma história, e eu vou interromper esse texto em vários momentos e aplicar em cada uma dessas interrupções um cliffhanger diferente. A minha intenção aqui é não só ajudar na compreensão do que é um cliffhanger, mas também dar uma boa ideia de exercício que qualquer escritor pode fazer aí para poder se aperfeiçoar. Então vamos começar aqui. Como a ideia aqui é pegar a história já adiantada, já depois da metade dela, eu estou pensando em começar já com um certo grau de tensão em cima do personagem. Então o que eu tenho em mente agora é uma pessoa que acabou de ser envenenada. Então essa é a única coisa que eu tenho como premissa para essa suposta história. Então eu vou escrever aqui alguma coisa, um parágrafo mostrando qual é a situação dessa pessoa que acabou de ser envenenada, e eu vou interromper em algum ponto para poder a gente aplicar um desses cliffhangers que estão aqui nessa tabelinha do lado, que foram os cliffhangers abordados nos outros vídeos da série. Então vamos lá. Bom, essa é a minha primeira frase. Após cambalear até o fim do corredor sombrio, Fischer entrou arfando na sala principal do laboratório. E o cliffhanger mais óbvio para a gente trabalhar a partir de agora é o relógio. Se ele ingeriu veneno, esse veneno vai mostrar seus efeitos até a hora que não tiver mais jeito. Então eu vou assinalar aqui e eu vou trabalhar agora um trecho da história com a intenção de interromper em algum ponto usando o cliffhanger do relógio. Bom, então ficou assim. Após cambalear até o fim do corredor sombrio, Fischer entrou arfando na sala principal do laboratório. Pelo ardor em sua garganta e o forte pulsar do sangue sob a pele, sabia que o veneno já começava a agir. Parou diante de uma das várias prateleiras enfileiradas em boa parte das paredes e tentou encontrar ali o frasco com a substância que poderia reverter o processo. Uma gota de suor gelado desceu pela lateral de seu rosto. Apesar das dores e da dificuldade para agir e pensar, precisava ser rápido, ou não teria mais chance de reverter o processo. E assim a história teoricamente seria interrompida, poderia ser um episódio de uma série, um capítulo de um livro, e isso manteria o leitor interessado para poder saber se ele conseguiu se salvar a tempo ou não. E é claro, isso aqui é o primeiro tratamento de um texto que eu acabei de pensar, então podem ter palavras repetidas ou alguma coisa ali não tão bem escrita, mas o foco aqui é nos cliffhangers, né? E outra coisa que eu esqueci de falar no começo é que o que a gente está fazendo aqui é diferente de como o cliffhanger funciona num texto de verdade. A gente não usa um cliffhanger atrás do outro dessa forma, né, indiscriminada. O cliffhanger ele serve para atender uma necessidade da história. Só que aqui a gente vai explorar os limites disso dentro de um único texto. Bom, então a gente tem aqui um personagem indo atrás de um antídoto, já sentindo os efeitos fatais do veneno. E qual seria o próximo cliffhanger que a gente poderia aplicar? A gente pode dar ao personagem 2 opções possíveis de antídoto ali, 2 frascos que poderiam ser o antídoto, e ele teria esse tempo limite para poder tomar essa decisão. Então a gente vai acumular os cliffhangers e agora a gente vai trabalhar então a decisão a tomar. Então aqui a gente deixa ele diante de 2 possíveis opções e ficou assim esse trecho.
seus conhecimentos sobre toxicologia não eram tão avançados quanto os de seu irmão. Então aqui eu já introduzi um personagem que eu posso lançar a mão mais para frente. Ainda assim conseguiu identificar naquele vasto acervo 2 possíveis antídotos. A custo, pegou os frascos, arrastou-os pelo tampo da mesa e os alinhou diante dos olhos, que lutavam para manter o foco. Uma daquelas substâncias poderia salvá-lo, mas qual? Beleza, então esse foi o segundo cliffhanger. E agora a gente poderia trabalhar ou o pressentimento para introduzir o autor desse envenenamento, né, o antagonista da história, ou de repente o acidente. Ambos poderiam causar a apresentação desse antagonista, desse vilão. Mas eu acho mais dramático nesse ponto o acidente. Então, por causa dos efeitos do veneno, ele vai acabar derrubando alguma coisa, e no que ele derrubou alguma coisa, ele corre o risco de ser descoberto ali naquele lugar. Vamos ver como é que fica isso. Então aqui a gente piorou consideravelmente a situação do nosso personagem e ficou assim. Ao sentir uma forte pontada na fronte, perdeu temporariamente o controle dos braços e, num gesto espasmódico, varreu a mesa com o cotovelo, levando ao chão uma bandeja repleta de instrumentos cirúrgicos. O tilintar do metal contra o piso frio pareceu infinito. Mesmo confuso pela dor, Fischer sabia que acabara de denunciar sua presença. Quis levantar e correr para fora da sala, mas caiu de joelhos tão logo tentou. Então aqui a gente tem um acidente causando uma mudança, né, de direção na história. Deixa eu marcar aqui. E agora, como a gente não quer que o personagem morra, não ainda, a gente pode usar ou notícias inesperadas, que seria a introdução de alguma informação nova na história. Ele poderia encontrar algumas anotações, alguma coisa que pudessem resolver o problema dele de outra forma que não seja com o antídoto. Ou a gente já chama reforço e introduz aqui um vislumbre de esperança. E aí é a hora da gente lançar a mão daquele irmão que a gente falou no início que entendia mais de veneno do que ele. Então vamos ver como é que fica isso. Primeiro, lógico, a gente tem que trabalhar com as consequências desse cliffhanger aqui. Então ali, como houve esse barulho que denunciou a presença dele ali, é a hora da gente finalmente apresentar o antagonista. Então vamos lá. Esse trecho ficou um pouquinho maior, eu tive que desenvolver um pouco mais a história até chegar no ponto do cliffhanger, né? E ficou assim. Impotente, ele apenas observou enquanto a silhueta crescente na parede deu lugar à figura do Dr. Weiser. Eu estou usando aqui nomes genéricos, os primeiros que estão me vindo à mente, bem clichê mesmo, porque, afinal de contas, é um exercício, né? Ainda está vivo? Interessante, disse o recém-chegado, sem demonstrar surpresa. Como teve forças para chegar até aqui? Fischer rastejou para trás, sentindo o ar escapar dos pulmões. Ah, perdoe-me, a curiosidade me fez esquecer de que não consegue mais falar. Ele afastou a bandeja caída com o pé, antes de sentar sobre a mesa. Bem, vejo que não preciso fazer muito, além de observá-lo morrer.
Não demora, fique tranquilo. Em poucos minutos sentirá paz e plenitude como jamais experimentou em vida. O coração de Fischer, que já era um tambor prestes a ter a pele rompida, parou por um instante quando um estampido seco soou na sala. Dr. Weiser tombou para a frente, ostentando um furo recém-aberto em seu peito. Fischer ergueu a cabeça e deparou-se com seu irmão, a pistola firme ainda fumegando no fim do braço esticado. Então esse final aqui ainda se caracteriza como um cliffhanger, no caso o vislumbre de esperança, e não o final da história, porque o conflito principal ainda não foi resolvido. O Dr. Weiser, a chegada do Dr. Weiser não é o conflito principal, é o envenenamento dele que ainda está rolando. Então esse exercício poderia continuar aqui indefinidamente com a seleção e a aplicação de cada um desses cliffhangers. Eu vou parar por aqui, que a gente já fez 4. E senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você é autor, fica aí a dica, vale muito a pena realizar esse exercício, faz uma diferença enorme na hora de realmente aplicar um cliffhanger numa história que você estiver escrevendo. E assim a gente encerra a nossa série sobre cliffhangers, e falando em histórias, aqui do lado tem a playlist do projeto Planos em Prática, a nossa série de exercícios de escrita criativa, onde todos os sábados eu crio um pedacinho ou uma história do início ao fim, de improviso. E aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.